Alguma vez passou pela cabeça porque algumas pessoas parecem simplesmente deslizar pela vida, sabe? Conseguindo o que querem, avançando, enquanto outras ficam empacadas? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais polêmicos e fascinantes sobre esse tema, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Essa pergunta é o ponto central de tudo, não é mesmo? Seja no trabalho, na vida social, em todo lugar. E a resposta não é só sobre ter talento ou trabalhar duro. O que Robert Greene argumenta é que existe um jogo invisível acontecendo o tempo todo. Um jogo de percepção, de estratégia e principalmente de controle emocional. E entender as regras desse jogo, segundo ele, é o que faz toda a diferença. E aqui vem a primeira grande ideia, talvez a mais desconfortável de todas. O poder não é algo que a gente pode simplesmente escolher ignorar. De acordo com Greene, todos nós estamos jogando esse jogo, quer a gente queira, quer não. A única escolha real que temos é se vamos jogar bem ou mal. E olha só, tentar não jogar, na verdade, é a pior jogada de todas. Essa sensação de não ter o controle, de ver as coisas acontecendo sem poder fazer nada é muito frustrante, né? O livro defende que esse é um dos piores sentimentos humanos. E a busca pelo poder nesse contexto não é sobre dominar os outros, é sobre conquistar autonomia, sobre ter a capacidade de moldar o próprio destino para não ser só mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. E para deixar essa ideia bem clara, o livro usa uma metáfora que é, olha, genial. Pensa só no ambiente de trabalho de hoje. As reuniões, os e-mails, as conversas de corredor. Agora imagina que, em vez de um escritório moderno, a gente está na corte de um rei lá no século XVI. As roupas são outras, a etiqueta é diferente, mas as regras do jogo são as mesmas. Alianças, agendas secretas, a necessidade de parecer leal enquanto se planeja o próximo passo. O jogo é o mesmo, a gente só trocou os castelos pelos arranha-céus. É exatamente por isso que este livro não é um guia de moral sobre o que é certo ou errado. Ele é um manual de instruções, um guia totalmente pragmático sobre como o poder funciona na prática, goste-se ou não. Ele basicamente nos ensina as regras do jogo usando a história como um grande laboratório de exemplos. E é aqui que a gente entra num território bem polêmico. O livro descreve o poder como amoral e não imoral. E qual é a diferença? Bom, imoral é agir contra a ética. Amoral é agir como se a ética não fosse o fator principal. É como a gravidade. Ela não é boa nem má, ela simplesmente existe. Nesse jogo, as ações são julgadas pelo resultado, não pela intenção por trás delas. É uma visão fria? Com certeza. Mas, segundo o autor, é a visão realista. O próprio Maquiavel já dizia isso, né? Tentar ser bom o tempo todo, num mundo cheio de gente que não joga limpo, é um caminho direto para se dar mal. Essa é a essência do pragmatismo que o livro defende. A questão não é ser uma pessoa má, mas sim entender que nem todo mundo vai seguir as mesmas regras que você. Ignorar isso é ficar totalmente vulnerável. Certo, a gente já entendeu a filosofia, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em algumas das 48 leis para sacar o tipo de tática que o livro propõe. E se prepara porque algumas delas são bem diretas ao ponto. Vamos começar com a primeiríssima lei, que é uma tática de defesa crucial, principalmente para quem está começando a carreira ou está numa posição abaixo de alguém. A lógica aqui é pura psicologia. Pessoas em posições de poder, por mais seguras que elas pareçam, muitas vezes são as mais inseguras de todas. O seu sucesso, o seu brilho, pode não ser visto como uma coisa boa para a equipe, mas sim como uma ameaça pessoal ao status delas. Então o segredo não é ser medíocre, de jeito nenhum. É ser brilhante, só que de forma discreta. É fazer com que as suas melhores ideias pareçam ter vindo da chefia. Dê os créditos em público. Porque quando o seu sucesso faz quem está acima parecer bem, essa pessoa não tem motivo nenhum para ter medo de você. Muito pelo contrário, ela vai querer te promover. Beleza? Agora a gente sai um pouco da estratégia defensiva e vai para uma um pouco mais ofensiva. A terceira lei é toda sobre manter a iniciativa e o controle da situação. Essa aqui é uma das artes mais sutis do poder. Não é só sobre manter seus planos em segredo, mas sobre, ativamente, enganar os outros a respeito deles. Pensa bem, se ninguém sabe o que você realmente quer, como é que alguém vai se preparar para te impedir? Mas aqui está o pulo do gato. Ficar em silêncio absoluto só gera suspeita. Então, a tática é justamente o oposto.
Fale, e fale bastante, sobre seus supostos planos e objetivos. Crie uma cortina de fumaça com um monte de informação irrelevante. As pessoas vão ficar tão focadas no que você está dizendo que não vão perceber o que você está realmente fazendo. Vamos agora para uma lei que é simplesmente fundamental. Ela trata da base onde todo o poder é construído, a percepção pública. A reputação é descrita como a pedra angular do poder. É como se fosse a sua armadura no mundo social. E o livro argumenta que ela precisa ser protegida a todo custo, como se fosse a própria vida. Pensa na reputação como se fosse um filtro. Se alguém tem fama de ser uma pessoa confiável, até os erros dela vão ser vistos com mais boa vontade. Agora, se a fama é de ser desonesta, até as melhores intenções vão ser vistas com suspeita. E aqui vem o lado sombrio da lei. O ataque mais eficaz a um rival não é o ataque direto. É minar sutilmente a reputação dele e deixar que a opinião pública faça todo o trabalho sujo. E para o nosso último exemplo, vamos dar uma olhada numa lei que pode mudar completamente o jeito que a gente tenta convencer as pessoas de qualquer coisa. A ideia aqui é bem simples, mas é extremamente poderosa. Uma demonstração vale muito mais do que 1000 argumentos. Vencer pela ação evita ferir o ego da outra pessoa e ainda por cima fornece uma prova que ninguém pode negar. Palavras podem ser interpretadas de 1000 maneiras, podem até ofender, mas uma demonstração de sucesso, isso é irrefutável. É uma estratégia muito, mas muito superior para fazer os outros concordarem com seu ponto de vista. No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, a análise do livro nos leva a uma filosofia maior. O poder não se resume a aplicar leis, mas sim a desenvolver habilidades internas. O que o livro revela, no fundo, é que a maior arma no jogo do poder não é uma tática específica ou uma lei. É o autodomínio. É a capacidade de controlar as próprias emoções, de ter paciência para agir no momento certo e de entender que muitas vezes o que as pessoas veem é mais importante do que a realidade. O poder externo começa com domínio interno. Então, a conclusão é, na verdade, um desafio. Em vez de negar que esse jogo existe ou de jogá-lo de forma ingênua, Robert Greene nos convida a nos tornarmos artistas do poder. Não para sair por aí manipulando todo mundo necessariamente, mas sim para entender o tabuleiro, se proteger das jogadas dos outros e, no fim, conseguir construir o caminho que a gente deseja. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, não é? Todo esse conhecimento, ele é uma arma para o ataque ou um escudo para a defesa? A resposta, bom, essa não está no livro. Ela está nas escolhas de cada um que o lê. E aí, o que se vai fazer com esse conhecimento? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar esta análise